Então, o que eu estava falando, né, já que chegou gente nova e é bom atualizar, nos 2 últimos dias a gente estava conversando sobre Abraão. Eu falei que ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, junto com a família dele, para um chamado de Deus para a família dele. No meio do caminho, a família dele estaciona num local aprazível chamado Padarã, e Terá, o pai de Abraão, morre lá, nesse lugar, achando que tinha chegado, ou achando que tinha chegado ao lugar que Deus prometeu, ou achando que aquilo era o suficiente. Não, acho que aqui tá bom. E aí ele acaba morrendo lá, Deus chama novamente Abraão, manda ele continuar, fala, ó, sai do meio da tua parentela, tua família está te atrapalhando. É basicamente o que ele está falando. Né? Deus é contra a família por causa disso? Não, ele está falando assim, a cultura da tua família, os valores da tua família, as escolhas da tua família, não são a minha cultura, as minhas escolhas e os meus valores. Então, se você quiser cumprir o meu desígnio e a minha vontade, não siga pelos valores, culturas e escolhas da tua família. Vá pelas minha cultura, meus valores e pelo meu desígnio. E ele tinha que abrir mão disso. Lembra quando Cristo ele disse que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada? Às vezes a gente não sabe interpretar bem uma passagem como essa. Cristo estava falando assim, olha, se você quiser me seguir, muitas vezes isso vai causar dissensão com aqueles que são mais próximos a você. Por quê? Porque os teus valores já não vão ser mais aqueles valores daqueles que estão próximos a você. E às vezes há um choque. Por quê? Porque você já não. Quando você se converte, pegar Romanos 12, 1 e 2, né? Quando você se converte, há uma renovação da sua mente. Né? Romanos 12, 2. Há uma renovação da sua mente. Essa renovação da sua mente gera transformação. Também Romanos 12, 2. Que transformação é essa? É a transformação na maneira como você enxerga a vida, a tua cosmovisão é diferente. Da maneira como você pensa, como você raciocina e decide as coisas. A maneira como você sente, como você é jogado diante das situações do dia a dia e você reage a elas. Como isso é diferente, é normal que haja choque em relação àqueles, ou para com aqueles que estão sendo guiados por uma cultura do mundo. A gente conversava isso na semana passada, quando a gente falou de casamento, né? Que a gente está numa cultura, dando um exemplo, né? Pornográfica. A cultura do mundo moderno é uma cultura pornográfica. Por quê? Porque você vê que a sexualidade sem restrições é algo seminado na sociedade. E isso faz com que o sistema de valores que as pessoas usam para decidir como constrói relacionamentos, como ela conduz a vida sexual, por exemplo, não é conforme critérios bíblicos. E se você toma a postura de quem vai adotar critérios bíblicos para tomar decisões, você vai ter choque com quem pensa diferente de você. Questão de negócios. Né? A gente faz negócios conforme ética cristã. Outras pessoas vão fazer negócios pensando talvez no lucro. Ou como é que ele apreende maior ganho. Senta aí, Cruz. Como é que ele apreende maior lucro? Não é como você vai fazer negócio. Então, em algum momento vai haver esse choque. Esse choque pode acontecer com alguma frequência dentro da tua família. Então, para que você não se sinta preso a uma cultura e a valores que são da sua família, Deus muitas vezes vai falar, olha, se você quiser seguir após mim, né, você tem que tomar a tua cruz e me seguir. E aquele que ama pai, mãe, irmão, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele está falando de duas coisas aqui. Olha, suas decisões têm consequências, tome a cruz e vá até o final. A cruz tem a ver com consequências com um objetivo. A cruz não é simplesmente consequências. Consequências com objetivo. Eu vou carregar essa cruz para o Gólgota. Qual a consequência? Eu vou ser crucificado e vou morrer. Qual o objetivo? Salvação. Ou seja, reconciliar com Deus o mundo. Né? A graça é um ministério que foi exercido por Cristo na salvação para que nós, a igreja, tivéssemos um outro ministério, que é o ministério que está em 2 Coríntios 5, que é o quê? Da reconciliação.
É até interessante falar isso, eu não falei isso ontem. É bom que cada dia eu vou acrescentando uma coisa diferente, né? Pessoal, a igreja, ela não salva as pessoas. A obra da salvação, entendam isso, a obra da salvação, ela já foi consumada e está completa em Cristo. A nós cabe o ministério não da salvação, mas da reconciliação, aonde através da salvação já consumada por Cristo na cruz, você traz às pessoas a consciência de que elas são filhos e filhas de Deus. Ou seja, eu estou falando para aquele pedaço de mato ali, que ele não sabe que ele é trigo, e ele pensa que talvez ele seja joio, que olha, você é trigo, cara. E aí ele começa a frutificar. Porque se ele não frutifica, trigo ele não é. Ele continua sendo joio. Então o nosso ministério é tentar trazer a consciência das pessoas que eles têm pai. E tendo pai, a natureza deles muda. E aí a consciência deles muda. Por quê? Porque ele já não se enxerga mais como criatura, mas como filho. Então Abraão, ele foi chamado, olha, abandona essa cultura e me segue. Só que ele trouxe a cultura com ele. E aí às vezes a gente faz isso, a gente vai para a igreja e a gente forma a igreja, customizada. Ou seja, eu trago alguns dos meus desejos, eu trago alguns das minhas culturas, dos meus valores para dentro da igreja e adapto a igreja para que ela atenda às minhas necessidades. E aí eu faço exatamente como Abraão fez. Eu trago Ló para dentro da igreja. Eu levo Ló comigo na jornada. É tipo isso. Eu levo Ló comigo na jornada. Sendo que quando você toma consciência de que você é filho, você tem ciência de que a tua natureza agora não é mais a natureza gerada pela carne. Então, aquele que gerou você já não é mais carne e sangue, mas é o Espírito. Quando Cristo fala para Nicodemos assim, necessário é que você nasça novamente. Então, você foi gerado. Se você entendeu que você é filho, automaticamente a tua consciência muda, teus sentimentos mudam, seu processo decisório muda, tua cosmovisão muda e você é gerado novamente no Espírito. Então não faz mais sentido você dizer que você tem pedaços da velha natureza habitando em você. Não, você agora tem uma nova natureza. Por isso que Paulo fala então que agora você é uma nova criatura. Às vezes a gente pensa que é o contrário, né? E aí ontem eu usei aquela analogia do ventilador e do moinho, né? Às vezes a gente pensa que o que é ser igreja? Às vezes a gente pensa que ser igreja é como... Vamos lá, para quem não estava, né? O ventilador e o moinho são duas construções estruturalmente com a mesma dinâmica, vamos dizer assim. Você tem o suporte, você tem uma hélice e ela gira e você tem vento. É basicamente isso. Olhando de fora, né, você pode ter dificuldade, vamos pegar não um moinho, pega um catavento, né? Você pode ter dificuldade de identificar, pô, isso aqui é um ventilador, isso aqui é um catavento, né? Só que o ventilador, ele pega energia, pega força motriz, força de trabalho, transforma aquilo ali em energia, faz girar uma hélice e gera vento. O moinho, ele sente o vento, se inclina para ele, capta o vento e transforma isso em energia. Igreja é moinho. Ventilador é religião. Religião é o quê? Religião é um grupo de pessoas se organizando para, através dos talentos de cada um e da força de cada um, gerar um movimento espiritual, o vento. Sendo que Jesus fala o quê? Que o vento, o espírito é como o vento, que ele vem, ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai, ele sopra quando quer, vamos dizer assim, ele faz o que ele quer. Ele tem vontade própria. O espírito não é uma energia, o espírito é uma pessoa. E aí, quando a gente pega na realidade da igreja moderna, a gente vê o quê? Um esforço muito grande de pessoas tentando produzir uma espiritualidade, tentando produzir vento, uma direção específica que é conforme o coração dos homens. Isso é carnal.
Isso não é igreja. Igreja é um conjunto de filhos que tomaram a consciência de que são filhos, sendo guiados pelo Espírito, sensíveis ao Espírito, se inclinando para ele, para a partir daí produzir alguma coisa. Então, na maioria das vezes, a igreja está produzindo vento para si mesma. Ou seja, para seus próprios desígnios, para os seus próprios planos, para os seus próprios prazeres carnais, vamos dizer assim. Prazer carnal tudo aquilo que a gente constrói e não tem origem em Deus é pecado. Se você fez planos e não consultou Deus, no mínimo você está tentando a Deus, como eu falei ontem, porque você colocou diante de Deus uma situação em oração que na origem você não consultou Deus, mas agora que o problema surgiu, você consulta. Então, essa dinâmica de ser diferente, de ser separado, está toda aqui na história de Abraão, porque ele fala assim, vem, abandona as velhas práticas, abandona a bela cultura, se tu uma bênção, ou seja, eu estou te chamando para abençoar outros e não para você. Nada é para você, Abraão. Nada é para você. E quando isso acontece, Abraão, como eu falei, leva Ló, então leva um pouco da velha cultura, aí quando ele abandona Ló, aí Deus fala com ele, olha, então, Abraão, eu vou fazer a sua descendência como o pó da terra. Passa um tempo, Deus volta a falar com ele, fala assim, olha, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Aí Abraão fala assim, mas como é que é isso, né? Se o herdeiro da minha casa é um estrangeiro que mora comigo, né? O cara lá de Damasco, né? Um dos meus servos. Aí ele fala, não, a descendência que eu vou te dar não é a herança que esse estrangeiro que mora com você vai herdar. Não, eu vou te dar um filho da sua carne já amortecida, sua carne já velha. E aí passa mais um tempo, aproximadamente de 9 a 10 anos, e nada acontece. Isso eu não falei ontem nem anteontem, né? Pessoal, o tempo de Deus, Kairos, não é como Cronos. Primeiro que a gente tem um conceito muito estranho para Deus quando a gente usa questões de tempo para tratar coisas de Deus. Para que Deus seja Deus, ele é externo à criação. Se Deus é externo à criação, então a primeira coisa que ele teve que criar, que está lá em Gênesis, eu já falei isso aqui uma ou duas vezes, né? Está registrado em Gênesis 1, foi o quê? O tempo. Porque começa com no princípio. Não tinha princípio antes de Deus. Porque Deus é eterno. Então a primeira coisa que Deus cria, espaço-tempo. Aí depois ele haja luz e tal. Física teológica. Então Deus é externo a isso, pessoal. Se Deus é externo a isso, essa aqui é a linha do tempo. E este daqui é o Pierre ontem. E este aqui é o Pierre amanhã. E aqui está Pierre hoje. Para Deus, ele vê Pierre de uma vez só. Então, não faz sentido eu falar que Deus predestinou Pierre. Porque eu teria que dizer que para Deus há um antes e um depois. E para Deus não tem antes e depois. Essa é uma linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? Para que eu e você entendamos. A gente tem que entender, para Deus não tem essa distinção. Então, quando a gente fala que Deus escolheu, se para Deus o ontem, o hoje ou o amanhã é uma coisa só, então Deus, quando escolheu criar, ele escolheu criar tudo. O ontem, o hoje e o amanhã. É uma coisa que na nossa mente, às vezes, é até difícil de entender com essa explicação que eu estou dando. Mas se algum tempo você se exercitar a meditar sobre isso, você vai começar a raciocinar que, caramba, a questão de que a mente de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, inclui também esse conceito de que, para ele não está imerso a questões temporais. Se é assim, os 9 anos de Abraão cumpriram a exata medida de tempo que Deus queria. Que Abraão fosse trabalhado para estar pronto
para que Deus cumprisse a promessa na vida dele. Às vezes a gente pensa que, caramba, Deus falou comigo, então é amanhã. Eu estou dizendo para vocês que Abraão passou 9 anos. Só que a gente vai ver que depois desses 9 anos, com 10, nasce Ismael, e depois passa mais 13 para nascer Isaac. Então são 23. São 23. Às vezes você começa a orar para algumas coisas, né? Outro dia eu estava falando com a minha esposa, né? Caramba, já faz... Vou tirar meu filho da jogada, porque para a condição clínica do meu filho, eu já oro há 14 anos. E pelo visto, vou orar bastante tempo ainda, eu acho. Pode ser que não, pode ser que hoje se resolva. Mas eu estou pronto para orar o que for necessário. Mas eu vou tirar o filho da história. Tem uma outra situação que eu e ela estávamos orando já faz... Cara, já vai fazer 20, 19, 20, 21, 28... Está no terceiro ano e meio que a gente está orando continuamente, todos os dias, por uma questão. Aí eu falei, caramba, já tem 3 anos e meio que a gente está orando por isso, né? Ela já tem mais de 3 anos. Eu falei, caramba, nem tinha notado que faz mais de 3 anos. E aí eu comecei a me lembrar de vários casos de pessoas que vieram conversar comigo, que tipo, estavam orando há 1 mês, 2 semanas, e a pessoa já começa a ansiedade, esmorecer, Deus não está me ouvindo. E eu estou falando para vocês, irmãos, que não é exclusividade sua. Abraão já estava envolvido com isso, na primeira etapa dele, há 10 anos. Se você olhar José ele ficou no mínimo 12. No mínimo 12 na prisão. Não estou nem falando desde quando Deus deu sonho para ele, não. Na prisão. Imagina, fazer o gancho com José aqui. Imagina que Deus te dá um sonho, onde ele mostra que ele quer fazer algo através de você. E ele vê os irmãos se prostrando, né? Ele vê os irmãos se prostrando diante dele e fala, pô, tem uma coisa aqui. O pensamento carnal talvez fosse assim, pô, eu sou o penúltimo na linhagem, né? Do meu pai. Então, acho que o Rubem era o mais velho, né? Então eu falo, caramba, o herdeiro do meu pai é Rubem, não eu. Então acho que Deus quer me pegar aqui, eu era o 11, né? Para eu passar a ser o 01. Só que o que Deus estava mostrando para ele já era o futuro lá que Deus ia usar ele para o bem da família dele e do povo dele. Tanto que no final de Gênesis, ele fala, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês intentaram contra mim em algo bom, que foi para abençoar vocês. Até José reconhecer isso, irmãos, enquanto ele estava na prisão, ele pediu ajuda para o copeiro e para o padeiro, né? Ele interpretou os sonhos e ele pediu ajuda. Quando você sair daqui, você lembra de mim. Né? E aí o copeiro saiu e não lembrou dele. No meio do processo de prisão dele ali. Não lembrou. E ele ficou mais um bom tempo na prisão. Se José tivesse saído da prisão com auxílio do copeiro, talvez o futuro de José fosse ser o quê? O auxiliar do copeiro. Só que o que Deus queria para ele não era ser auxiliar do copeiro, era ser governador do Egito. Então, ele teve que fazer o quê? Aguardar no forno até o pão ficar pronto, até o bolo ficar pronto, até o bolo crescer, entendeu? Então ele ficou um bom tempo lá. E para ele chegar, quando ele vai falar para o copeiro, ele fala assim, me foi feita uma injustiça. Eu fui preso aqui por uma injustiça. Então, quando você sair, você se lembra de mim? Quando ele vai falar isso para o copeiro, o que ele está traduzindo ali? Uma fala completamente diferente da fala que ele teve no final para os irmãos. Quando ele estava na prisão e pediu ajuda do copeiro, ele não achava que Deus tinha usado ele e que aquilo ali era um plano de Deus. Ele tinha achado que ele foi ali por quê? Por uma injustiça. Então o que Deus estava trabalhando na vida dele ainda? Ele entender a ter dependência de Deus. A entregar o sonho dele para Deus. Para aí depois, quando ele sair, ele já estava pronto para ser o que ele tinha o potencial de ser em Deus. Abraão é a mesma coisa, pessoal. Deus estava trabalhando com Abraão, ele se tornar alguém capaz de acertar pela fé os desígnios de Deus.
Ele começa isso no chamado. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar é esse, Deus? Eu vou te mostrar. Mas que lugar? Eu vou te mostrar. Ou seja, importa? Eu falei isso 2 vezes. Eu falei anteontem, falei ontem, falo hoje de novo. Deus é Rei e Senhor. Ele é tudo para você? Se Deus é tudo para você e Ele manda você fazer, importa para onde você vai? E sua decisão seria diferente se o lugar que Ele mandasse fosse outro? Porque se Ele é Rei e Senhor e tua vida pertence a Ele, tanto faz, pessoal. Abraão não estava pronto para isso ainda. Por quê? Porque ele falou, olha, sai da tua parentela. Aí ele vai e leva Ló. Aí beleza. Aí ele volta a falar com Abraão. Ok, passa 9 anos mais ou menos, 9 a 10 anos, a mulher chega para Abraão e fala, não, a gente tem que ter uma criança. Aí ele vai e fala, ok, então vamos ter uma criança com a escrava. Ou seja, Deus já tinha falado com ele 2 vezes. Ele já tinha o desígnio de Deus e mesmo assim ele escolhe ter o filho com a escrava. Então ele não estava pronto. Da mesma maneira que José também não estava pronto para sair da prisão naquele momento, Abraão não estava pronto para ter o filho naquele momento. Aí ele vai e força a barra. Não, eu acho que eu estou pronto. Este é o filho da promessa. E aí é interessante que Ismael nasce, rola aquele imbróglio lá com a escrava, ele tem que mandar o filho embora, porque ele se omite, acaba mandando o filho embora. Deus fala assim, eu vou honrar esse teu filho mesmo. Eu terminei falando isso ontem, né? Olha, você não é fiel, mas eu sou fiel. Você quebrou a tua fidelidade, porque você não me ouviu, você não me obedeceu. Você continua não me obedecendo, Abraão, mas como o filho é teu, e eu falei que eu ia prosperar o teu filho, então eu vou fazer isso. Ah, mas não é o filho da promessa. Mas eu sou Deus. E eu não volto atrás com a minha palavra. Né? Números 13, né? Eu não sou como homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Eu sou fiel. Então, você não é, mas eu sou. Então, ele vai e abençoa Ismael. Beleza. Ele abençoa Ismael. Aí, Deus, ele volta a falar com Abraão. Ele fala, olha, agora daqui a 1 ano você vai ter um filho. Aí ele deu um prazo, né? Quanto tempo depois? Mais 13 anos, mais ou menos. De 12 a 13 anos. Então bota aí 22 anos. Cara, Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele a primeira vez. E agora Abraão já estava indo ali para 90 e poucos anos. Ele vai ter Ismael com 99. Então, num estágio avançado já de idade, né? Sara, avançada de idade. E aí eu até falei, eles riem da promessa de Deus, e aí Deus falou, então o nome da criança é Isaac, que significa risada. Né? Então ele fala, ok, vocês estão rindo, então o nome da criança é risada. Né? E aí Ismael nasce, Isaac nasce, e ele circuncida Isaac, mas Abraão estava pronto? Essa é a questão. Nesse meio tempo ele mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Abrão, pai de uma nação, para pai de muitas nações, ou seja, já sinalizando o que ele queria fazer através de Abraão. E lembra que eu falei que os sonhos de José não eram para José? Tinha um propósito de Deus. O chamado de Abraão não era para Abraão. Tinha um propósito em Deus. O descendente de Abraão não era para Abraão. Era uma ferramenta para cumprir um propósito de Deus. Só que Abraão estava sempre fazendo um puxadinho no ministério de Deus na vida dele. Sai da tua parentela. Ah, vou levar Ló. Né? Pô, eu vou te dar um filho. Ah, eu improviso aqui Ismael. Aí a gente pensa assim, caramba, Deus pediu para ele levar o filho para o Monte Moriá e sacrificar. Por quê? Porque ele tinha que gerar alguma coisa em Abraão e provar Abraão. Provar Abraão para quem, irmãos? Aí é uma outra questão, né? Então, lá no Éden, Deus sabia que o homem ia pecar? Ou ele foi pego de surpresa?
Ele sabia. Quando ele coloca o homem e a mulher naquela situação, não sei se dá tempo de falar isso. Vamos lá, irmãos. O Éden era perfeito? Sim, é um lugar perfeito. Idílico, né? Tinha crise climática? Tinha falta de recurso? Tinha conflito? Tinha nada, né? Quantas pessoas Deus gerenciava no Éden? 2. Deus gerenciando 2 pessoas num lugar perfeito. Deu pane? E a gente quer que nas igrejas a gente não tenha pane. Eu estou falando que é Deus, o gerente perfeito, o gestor perfeito, o pastor perfeito, no lugar perfeito, ou seja, você tem o gestor, o ambiente e as pessoas. Deu pane. Então a pane estava onde? Se o gestor é perfeito, o ambiente é perfeito. A pane está nas pessoas. A culpa é da serpente. A pane está nas pessoas, irmãos. E que pane? Isso aqui eu nunca falei aqui, vou falar hoje. Vê se dá tempo de aprofundar isso. Que pane? É heresia nova. É toda... Não estranho não, irmão, é que eu falo uns negócios aqui meio fora da curva, aí a galera fica meio bolada. Quando Eva é tentada pela serpente, a Bíblia diz que acontece o que quando a serpente fala, não é bem assim, tal. Aí diz que Eva viu o quê? Que a fruta era boa, aprazível e boa para dar entendimento. Aí ela faz o quê? Come e oferece ao marido. Pronto. A pane está aí. Como assim? Em quem ela pensou quando ela comeu primeiro? Hã? Nela. A pane é de relacionamento, pessoal. A pane é de relacionamento. A pane de relacionamento dela com Deus, do homem com Deus e dela com o homem. Ela primeiro viu que era boa, ela comeu, depois ela foi conversar com o marido dela. Se ela tivesse pego, falar, essa serpente aqui, vamos aqui, vamos junto. Não foi junto, não. Ela comeu primeiro e depois deu para ele. O relacionamento já estava rachado ali. No coração já tinha pecado. Já tinha rachado, isso, exatamente. Não foi, quando ela pegou o fruto e comeu, já era, já estava, entendeu? Porque foi pane de relacionamento. Então, pane de gente. Quando a gente quiser fortalecer a igreja, qual é a principal coisa que a gente tem que investir? Gente. Por quê? Porque o ambiente e o gestor continuam os mesmos. Porque se eu estou dizendo que a igreja é o que de Cristo? E quem é o gestor dela? Quem é o cabeça? Cristo. Então, continua sendo a pane o quê? Gente. Então, não adianta, eu não vou investir na estrutura da igreja, não vou investir na logística da igreja, na sistemática da igreja, na liturgia da igreja. Eu vou investir em quê na igreja? Gente, relacionamento. E aí, como é que eu construo relacionamento? Fazendo você entender que você está ali para quê? Para me edificar, não para se edificar. A gente está ali para nos doarmos uns aos outros. Abraão não tinha esse entendimento. Pelo menos parcialmente. Aí Deus falou assim, vamos ver se ele está entendendo que este filho não é para ele, é para mim. Porque se o filho é para mim, dá para mim. Então ele fala, vai lá e sacrifica o filho. Para quem? Para mim. E aí Abraão vai, pega o filho, pega o servo, pega 2 servos, né? Pega o filho. E aí no meio do caminho, Isaac pergunta, pai, tá aqui a lenha, né? Aí o fogo, tá o cutelo, tá tudo pronto aqui. Cadê o animal, né? Aí Abraão fala o quê? Deus proverá para si o sacrifício, né? O autor de Hebreus, ele interpreta, e se é o autor de Hebreus, é inspirado por Deus. Então, Deus revela, através do autor de Hebreus, que Abraão creu que Deus traria Isaac dos mortos. Olha, a fé de Abraão, a gente às vezes acha assim, não, ele pensou que Deus ia prover um cordeiro
para substituir, que foi o que aconteceu no final das contas, né? Quando ele sobe o monte, ele levanta o cutelo, e aí o anjo do Senhor fala com ele, não faça mal ao menino, agora eu sei que tu me temes, né? E aí ele olha para trás e ele vê um carneiro preso pelos chifres. Ele vai lá e sacrifica o carneiro. Então, o carneiro ali é Cristo, é a morte substitutiva. Isaac deveria morrer, mas quem morre é Cristo. Só que ele não creu nisso. Isso aí ele soube quando ele chegou lá. O que ele creu antes, segundo a revelação dada em Hebreus? Eu vou lá, eu vou sacrificar meu filho e depois Deus vai ressuscitar ele. Irmãos, aí é uma coisa, nível de fé para isso, aí Deus viu que ele estava pronto. Porque Deus não vê conforme o homem vê. Deus fala que, lá em 1 Samuel que ele vê o quê? Ele vê o coração. Então ele viu que o coração de Abraão era um coração que estava pronto a o quê? Sacrificar, e tinha fé que Deus podia ressuscitar. Por quê? Deus fala em suas promessas? Não. Deus falou que ia dar uma descendência a Abraão, que era o filho da promessa através de Sara, certo? Então era aquela criança ali. Então se ele estava falando assim, entrega para mim, e mesmo assim ele ainda manter a palavra dele, de dar a descendência, então a única maneira de conciliar essas coisas é o seguinte, eu vou sacrificar, mas ele vai fazer voltar. Então, se ele é Deus, ele está mandando fazer, então eu vou fazer. É bem diferente do Abraão, que era Abrão ainda, que falou, sai da tua parentela, mas eu vou levar Ló, né? Não, vou te dar um filho. Mas eu faço com a escrava. Percebe que já não é mais o mesmo Abraão. Já é um Abraão já maturado depois de 23 anos. E por que foi com 23 anos? Porque Deus conhece o coração do homem. Ele viu que agora você está pronto para o que eu quero fazer através de você. E às vezes a gente está orando para que Deus faça alguma coisa na expectativa que ele vai tirar a gente da prisão, igual José queria sair da prisão antes do tempo. Eu não sou cozinheiro, mas a minha esposa sempre disse, se você tirar o bolo do forno antes do tempo, ele murcha. Ou seja, ele não vai ser o que deveria ser, certo? Se Deus atender algumas das suas orações antes de você estar pronto para que essas orações se cumpram em você com o propósito dele, o bolo desanda. A questão é o seguinte, as suas orações são para você ou são para Deus? O teu Isaac é teu ou é de Deus? Porque se é teu, meu irmão, você não está pronto ainda para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Se é teu, você executou planos, edificou planos para você, para chegar a um ponto lá na frente você tentar Deus. Por que eu estou usando isso aqui? Eu não expliquei para algumas pessoas que estão aqui novas. Porque quando Cristo foi tentado por Satanás, foi levado ao alto do monte, Satanás falou assim, se joga daqui para baixo, que está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos e te amparar. Aí Jesus fala assim, não, eu não vou tentar a Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou fazer uma coisa sem o desígnio de Deus e depois mandar Deus resolver. Eu vou me jogar aqui, porque é da minha cabeça, e no meio do caminho da queda eu falo, Deus me salva. E a gente faz isso direto. Porque a gente constrói casamentos, constrói relacionamentos, escolhe profissão, escolhe investimento financeiro, a gente escolhe caminhos de vida, onde eu vou morar, que casa eu vou comprar, que carro... E depois, por nós mesmos. E depois a gente joga isso na mão de Deus. Deus, me ajuda aqui com esse relacionamento. Deus, me ajuda aqui na profissão. Você consultou Deus antes? Você falou com Deus antes? E às vezes a gente até falou, a gente está orando algumas coisas, mas a gente está querendo tirar o bolo do forno antes da hora. A gente não está pronto para receber aquilo que Deus quer dar. Por quê? Porque ele sabe que se ele te der naquele momento, você vai usar para você. Ele precisa que você amadureça a fé cristã ao ponto de que você vai potencializar aquilo que você pediu a Deus para Deus. Por quê? Porque se a Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas, todos os seus sonhos, todas as suas orações, por isso que 1 João fala isso e o próprio Cristo fala isso, que quando a gente ora no nome dele, a gente tem a certeza do amém, a gente tem a certeza de que vai se cumprir. Por quê? Porque está segundo o propósito dele, irmãos. A gente, na verdade, não deveria estar na igreja buscando poder para fazer as coisas acontecer. A gente deveria estar buscando a vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente está buscando poder para fazer as coisas acontecerem, mas como elas não são segundo a vontade de Deus, elas não vão se cumprir. Então não há poder que baste para fazer uma coisa acontecer na força da tua carne. Agora, se a gente está buscando a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, Deus vai te dar o poder necessário. Interprete poder como virtude, como talentos, como recurso.
Deus vai te dar o poder necessário para fazer aquilo acontecer. Por quê? Porque é segundo a vontade dele. Por que Salomão, quando ele é consultado por Deus, parafraseando, Deus fala assim, Salomão, aqui eu tenho poder para te dar, o que você quer? Ele fala, não quero poder não. Por quê? Porque eu sei que meu pai, né, ele teve um relacionamento contigo na dependência do Senhor. E ele tentou me ensinar isso. Ele teve seus escorregados, mas eu acho que eu aprendi. Então eu não quero poder não, Deus. Eu quero o quê? Conhecimento. Eu quero conhecer o quê? A tua vontade. Aí Deus fala o quê? Porque você quer conhecer a minha vontade, junto com a minha vontade vem o poder, o recurso, a logística, o talento para você cumprir essa vontade. Não outra vontade. Percebe que a gente está investindo tempo, recurso, esforço dentro da igreja na coisa errada? Percebe que a gente está gerenciando um esforço para gerar o vento do ventilador, guiando o espírito da maneira errada? Isso não é igreja? Isso não é igreja. E isso não é relacionamento com Deus. Amém.